A gente vai conversar ao vivo agora com o Bruno Andrade. Ele é comentarista esportivo em Portugal, brasileiro. E aí, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar com a gente. O Jesus ontem negou, né, através do João de Deus. Depois também ele faz ali um comunicado com alguns jornalistas brasileiros, dizendo que não vê possibilidade de vir para o Flamengo agora. Só que eu vou lembrar uma situação aqui para te dar boa tarde. Você foi o cara que, quando ele foi para o Benfica, bancou a ida antes de todo mundo. E eu vejo algumas semelhanças entre essas situações, Bruno. Então, assim, ó, o Futebol 90 te recebe e te coloca na fogueira. Obrigada. Obrigado eu, Dani, pessoal da ESPN, pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. O Pedro, meu amigo, o Zé, grande amigo, o Fábio também é uma pessoa que eu admiro bastante. Não é meu amigo, quem sabe no futuro, mas admiro bastante. Com certeza, com certeza. Dani, você começou elogiando, mas ao mesmo tempo colocando na fogueira. Vou começar pela fogueira, pelo elogio. Evidentemente que naquela ocasião, eu acho que eu nunca sofri tanta pancada em redes sociais no caso, para poder sustentar uma informação que eu tinha total convicção do que eu tinha publicado. Em nenhum momento eu desconfiei daquela informação, chequei em vários lados, e no fundo, deu o que deu. O Jorge voltou pro Benfica. Nesse momento, continuo bancando a minha informação de que ele anteontem se reuniu na sua casa com Marcos Braz, com Bruno Spindel, com Bruno Macedo, que é o intermediário do Flamengo na negociação, que aliás levou o Jorge Jesus para o Flamengo e também tirou o Jorge Jesus do Flamengo e trouxe de volta para o Benfica. Nessa reunião, frente a frente, com autorização do Benfica, e isso depois a gente pode discutir, porque criou aqui uma novela, uma pressão muito grande entre os jornalistas e especialmente os torcedores do Benfica, se o Benfica deveria ter autorizado essa reunião. Enfim, teve essa reunião e nessa reunião o Jorge Jesus disse claramente para os dirigentes do Flamengo: eu quero voltar, eu aceito voltar. Não foi colocado nenhuma proposta em cima da mesa. Óbvio que o Flamengo sabe o que precisa oferecer, quando tem que pagar para Jorge, para o Benfica, o que precisa negociar. O Bruno Macedo, que é o intermediário, já alinhou todos esses detalhes. Mas a proposta oficial não foi feita. O que foi feito é tentar conhecer quais eram os projetos do Jorge. Não está acarinhado no Benfica, se sente pressionado dentro e fora do clube, entre dirigentes e torcedores, falou: olha, eu quero voltar, mas eu tenho 2 jogos importantes pela frente agora contra o Porto, hoje, logo mais pela Taça de Portugal, semana que vem pela Liga Nacional, que é um jogo importantíssimo, porque se perde do Porto, aumenta a vantagem, no caso do Porto, para 7 pontos, e praticamente se despede do título. Aqui em Portugal, 7 pontos de diferença é muito complicado para poder tirar. Então essa agora é a postura do Flamengo, sabendo que o Jorge topou esperar até o dia 30 para ver se vai ser demitido ou não, se vai ter um acordo ou não com o Benfica, o Flamengo esticou a passagem. O certo era hoje Braz e Spindel terem voltado para o Brasil, passar o Natal com a família, Rio de Janeiro, curtir esse final de ano apesar da pandemia. Com esse sim do Jorge Jesus e essa possibilidade de abertura de negociação com o Benfica, o Flamengo esticou até o dia 30 a sua passagem e agora vai esperar a negociação com o Benfica. A gente tem muitos pontos para tratar aqui, né? E fiquem à vontade para bater papo. O Bruno é comentarista, então vai ficar com a gente de home office, Bruno, para a gente falar aqui dessa possibilidade. Eu entendo que essa situação tem muito a ver com o que vai acontecer no jogo de hoje, Pedro. E vocês conversam bastante, eu quero que você já entre nesse papo para jogar para o Bruno ali, falando da importância do que tem hoje entre Benfica e Porto. Não é só a taça, não é só o título, é também o futuro do Jesus mais próximo ou mais longe do Flamengo. É todo um clima também que depois o Bruno pode até detalhar para a gente, que ele vive bem. Não é só o resultado de hoje que vai impactar. O resultado de hoje talvez fosse uma gota d'água de todo um clima que já não é dos melhores. Só complementando, porque a gente até brincava com a informação, a situação do Natal, de famílias e tal. Bruno Spindel e Marcos Braz estão com um compasso de espera tão grande que estão levando suas famílias para lá, para final de ano, para passar Natal e, eventualmente, até Réveillon, porque não tem data para voltar. A missão deles é muito clara, eles só voltam com o treinador embaixo do braço. E se tiver que esperar o Jesus, que é o plano A, plano B, plano C, plano 1, plano 2, plano 3, vão esperar. Então, até para esclarecer que a gente ficava nesse impasse, né? O Bruno comentou agora, então complementando, era uma ideia voltar até o dia 22 com isso resolvido, não se resolveu, voltar depois do Natal, não tem previsão, talvez até esticar para depois do Réveillon. Então, como estão nessa espera, e se precisarem, vão esperar, porque é o que a gente comentava, né, Zé? É a grande tábua de salvação. Querem alguém para ser esse escudo para diminuir a pressão. E é o Jesus, então só para complementar essa espera deles. Mas fala daí, Bruno. Não, basicamente, prazer falar contigo, sempre um prazer falar com você. Se o Jorge Jesus tivesse dito não
como o João de Deus foi, sinceramente, trabalhado para falar a pedido mais do Benfica do que do próprio Jorge Jesus, porque o João de Deus é considerado do Benfica, recebe do Benfica, e aliás foi um erro absurdo, e eu bati muito aqui em Portugal sobre isso, não pode o primeiro posicionamento oficial do Benfica sobre a situação ser através do auxiliar técnico do Jorge Jesus. Para mim é inaceitável. O comunicado só veio depois. Óbvio que deveria ser o próprio Jorge Jesus a falar. Só que ele está suspenso, é importante dizer, e colocar o contexto, ele está suspenso, tanto é que nem vai para o banco de reservas hoje. Então o João de Deus já tinha que dar uma entrevista, mas o Benfica deveria ter colocado um dirigente antes para poder passar uma posição e depois colocar o auxiliar para falar. Fala, Bruno, um prazer, sempre um prazer falar com você e tal. E eu lembro que nós conversávamos muito, né, na saída do Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica, né? Eu conversei muito com o Bruno e ontem mesmo eu falei aqui sobre a estratégia, né? Tudo isso é uma estratégia do Jorge Jesus, porque antes do Flamengo chegar, o Jorge Jesus era questionado, tá para ser mandado embora. Agora o Jorge Jesus é o Jesus, né? O Jesus da salvação ali, tá todo mundo olhando, falando e tal. Mas eu queria que você passasse, Bruno, qual a impressão, né, que o Jorge Jesus deixa, caso realmente ele venha para o Brasil aqui acertar com o Flamengo, e a grande probabilidade disso acontecer, mas qual a imagem que ele deixa em Portugal? Né? Porque ele não é mais um menino, né? Ele não é mais um garoto que está começando a sua carreira. O que você pode passar para a gente aqui? É o Jorge Jesus de 2019 ou como será esse Jorge Jesus de 2022? Zé, mais uma vez, abraço, sempre bom falar contigo. Eu vou citar 3 itens importantíssimos para trazer o contexto atual do Jorge Jesus, sem esquecer da forma como ele regressa ao Benfica. Primeiro, ele volta sem o apoio de boa parte da torcida, porque primeiro, ele troca o Benfica pelo Sporting, e isso foi visto, entre aspas, e é claro, cada treinador e profissional faz o caminho que bem entendemos. O torcedor pensa mais com o coração do que com a cabeça. Acharam que foi uma traição. Então boa parte nunca aceitou a troca do Benfica pelo Sporting. Começa por aí. Segundo, o Jorge Jesus é uma escolha exclusiva, ou praticamente exclusiva, do antigo presidente Luiz Felipe Vieira. O Rui Costa, que é atual presidente, era vice-presidente na época do Vieira e tinha outros nomes na agenda. Nunca foi favorável ao regresso do Jorge Jesus, porque era um treinador que saiu de forma complicada, nunca foi de apostar muito na base, e o Benfica valoriza muito a formação, a base, revelar os jovens jogadores. Então, esses foram os 2 pontos que já trouxeram o Jorge Jesus de forma carregada e muito pressionada, ou seja, os bastidores pegando fogo. O Vieira acabou sendo detido, hoje está solto, mas vive aí um processo de investigação por ter, enfim, branqueamento de capital, lavagem de dinheiro, tem toda uma questão que envolve o antigo presidente, ele foi obrigado a deixar o clube, e isso criou um impacto muito ruim dentro do ambiente do Jorge Jesus, porque